Hoje é Dia das Mães e já tem um certo tempo que essa é uma data um tanto quanto esquisita pra mim. Minha mãe faleceu tem 7 anos e isso claramente mudou a forma como eu vejo, interajo e sinto essa data em geral. No começo era algo bem difícil e dolorido, mas que foram passando os anos e o tempo, e cada vez que eu penso na minha mãe, isso não vem de uma forma dolorida, na verdade vem de uma forma gostosa, quentinha e nostálgica. Todo ano eu escrevo uma carta pra minha mãe, mas nesse ano eu decidi fazer algo um pouquinho diferente. Um dos grandes motivos de eu gostar tanto de filmes, séries e livros é porque minha mãe me incentivava muito e consumia junto comigo, então a gente assistia diversas coisas juntos. E ela provavelmente seria a pessoa que mais me incentivaria a fazer isso daqui, porque ela gostava bastante, ela gostava que eu fizesse esse tipo de coisa e se ela não tivesse me apoiado em algum momento da minha vida eu nunca teria feito, o que para a humanidade não muda nada, mas para mim é muito importante um ponto de contato gigante com a minha mãe. Ela sempre me incentivou muito a assistir as coisas e ela mesma assistia bastante. Na verdade, ela assistia bastante coisa que era bem duvidosa, o que explica muito do motivo de eu ter vários gostos duvidosos. Um dos meus filmes favoritos é Operação Babá e isso é simplesmente porque minha mãe existiu na minha vida. Ela também gostava de umas coisas um tanto quanto esquisitas, algumas até esquisitas pra mim. Ela vivia com o notebook dela pela casa, ignorando às vezes as pessoas ao seu redor, porque ela estava assistindo ali o seu seriadinho semanal, tranquilamente, no seu momento de relaxar. Ela era uma professora prestes a aposentar, então ela tinha que ocupar o seu tempo fazendo alguma coisa que ela gostava, ela já tinha que escutar as outras pessoas falando o dia inteiro, então era um momentinho ali de paz dela, ela sentava com o notebookzinho ali no colo e assistia as suas séries, e era fantástico. Sejam bem-vindos ao Massarucano, eu sou o André e hoje eu trouxe pra vocês a minha lista de 5 séries que eu assistia com a minha mãe e que me marcaram de alguma forma. Nem todas essas séries são boas, na verdade algumas são bem ruins, mas de alguma forma elas me marcaram bastante e eram um pilar da nossa relação, então eu vou compartilhar aqui com vocês porque hoje eu tô nostálgico e feliz. Sem mais delongas, que eu já falei bastante, bora pro vídeo. Castle. Essa particularmente eu amo, principalmente porque tem o Nathan Fillion. E qualquer criança dos anos 2000 conhece esse cara porque ele aparecia em várias coisas, ele era o grande galã daquela época e por algum motivo ele era frequente na minha vida. Castle é uma série de comédia policial de várias investigações que acompanha o Rick Castle, e sim, o sobrenome do cara é Castelo. Ele é um escritor de livros de mistério super badalado e que vive entediado com a própria fama. Em um determinado dia ele se pega em uma investigação criminal por conta de um assassino em série que está reproduzindo algum dos casos do seu livro. Por conta disso, a polícia pede a sua ajuda para resolver esses mistérios. Para isso, ele se reúne com Kate Beckett, uma investigadora que está ali participando desse crime e que uma vez que eles solucionam esse crime, eles passam a trabalhar juntos em outros grandes mistérios, apesar do Castle não ter nenhuma certificação ou qualquer coisa que ateste para ele poder estar lá. Essa série especialmente eu adorava porque caralhos ele tá ali. Ele não é um investigador, ele não é um cara especialmente inteligente, ele é um maluco que escreveu livros de mistério e que em um determinado momento um outro maluco reproduziu os assassinatos que estavam no livro dele. No máximo, essa série deveria ser como o Castle talvez fosse o verdadeiro bandido daquela história. E isso sempre me intrigou, porque eu ficava esperando esse momento de virada, tipo, agora o Castle vai ser o verdadeiro vilão. Na verdade, eu e minha mãe já especulava muito sobre isso, esperando esse momento acontecer, e nunca aconteceu, não era a brisa, sempre foi uma série de comédia, e continuou sendo uma série de comédia. Além dele ser apenas um escritor que interfere diretamente em casos da polícia, ele acaba se envolvendo amorosamente com a sua parceira ali de investigação, que também não me parece um negócio muito ético e correto. Ela é uma daquelas séries de diversas temporadas que é bem divertida e eu recomendo bastante pra deixar passando ali de fundo enquanto você tá fazendo outra coisa. De vez em quando você vai dar uma gargalhada, ela não faz muito sentido, não tem nada que você precise prestar muita atenção pra entender, é simples, prática e direta. Você pode assistir a série completa no Star Plus. Próxima da lista é Criminal Minds. Criminal Minds é uma série que foi lançada em 2005 e ela tem 16 temporadas, ela realmente foi um grande sucesso. São 16 temporadas com mais de 300 episódios, é realmente muito longa e icônica, por assim dizer. Conta sobre um esquadrão de elite do FBI que estuda as mentes criminais mais geniosas do mundo para chegar em conclusões, padrões e teorias para evitar que alguns casos aconteçam ou que novos assassinatos de assassinos em série aconteçam e que eles consigam prevenir a sociedade de alguns maus. Assim, eles tentam identificar as motivações ali por trás através das experiências que eles têm, tanto de estudo quanto na prática. E é realmente muito legal como eles vão construindo os personagens, as camadas que tem ali para fazer com que aquele crime tenha acontecido ou que gerou aquele ódio ou qualquer coisa do gênero. E ela é realmente divertida acho que não é a palavra. Ela é realmente interessante e engajante, você fica preso em como ela conta a história. Ela tem um tom um pouco mais sério e denso, de suspense mesmo. E pra mim é como se fosse um pai e mãe ali de Mindhunters, por exemplo. É bem próximo ali, mas com menos fatos reais embasados na realidade.
Essa série me marcou bastante porque na época que lançou era bem novo, minha mãe não deixava eu assistir, com razão, porque tinha sangue pra caralho, mas ela vivia baixando os episódios, deixando no computador dela. Então eu sempre entrava lá quando ela tava trabalhando, assistia todas as séries durante a tarde e depois convivia com noites de insônia porque eu ficava com um pesadelo de todas as coisas tenebrosas que eu tinha visto ali. E eu ainda nem podia conversar com ela porque ela não poderia saber que eu tava assistindo, mas eu acho que ela sempre soube. Além da série original, ela ainda teve outros 2 spin-offs que eu realmente não assisti. Um é de 2011, chamado Suspected Behavior, e foi cancelado depois da primeira temporada. E o outro é de 2015, chama Beyond Borders, e é com o Tyler James Williams, que é o Chris do Todo Mundo Odeia o Chris, e provavelmente a pessoa mais odiada no Brasil, sem motivo algum. Essa série também está disponível no Star Plus para você assistir. A próxima é CSI Miami. Como vocês devem ter percebido, minha mãe basicamente só gostava de coisas de investigação criminal e principalmente as muito bregas. E CSI Miami tem aquele tonzinho especial e era particularmente a minha favorita. Conta a história de um time de investigação forense que analisa ali as cenas do crime para desenvolver teorias, entender os casos e resolver diversos mistérios. Eles usam tecnologia junto com métodos tradicionais para solucionar crimes e por aí vai. Basicamente uma série de investigação bem padrão. E CSI é uma franquia gigantesca e tem várias outras como CSI, só o CSI Miami, CSI New York, CSI Cyber e por aí vai. Realmente tem bastante série derivada da mesma série. A CSI Miami é especialmente brega e divertida, alaranjada e um tanto quanto clichê. É realmente fantástica. Em geral, cada episódio acompanha um caso diferente, com começo, meio e fim naquele mesmo episódio, seguindo mais ou menos a mesma fórmula, sempre. Acontece um crime, você vê mais ou menos o que aconteceu, sem saber o resultado, e aí depois chegam as pessoas na cena do crime, né, essa equipe na cena do crime, eles começam a investigar e tal, tem um dos personagens mais icônicos pra mim, que é feito pelo David Caruso, que é o Horatio, e ele simplesmente é fantástico, é o cara. Quando eu era criança eu queria ser esse cara, que ele chegava na cena do crime, ele olhava, ele geralmente se ajoelhava do lado da vítima, pegava o seu óculos de sol, falava alguma frase extremamente maneira, tirava o óculos de sol e começava a tocar The Who, tipo, no fundo, assim, era fantástico, que você falava, mano, esse cara ele é o bicho, tá ligado? E eu lembro que quando eu era mais novo, eu ficava pirado, que eu ficava assistindo, eu ficava esperando semanalmente pra saber qual ia ser a próxima grande sacada que ele ia ter ali na cena do crime, e eu achava fantástico, eu queria ser ele. Basicamente, eu queria ser ele. E era isso, eu lembro que a gente assistia todos os CSIs, mas especialmente eu esperava pelos lançamentos semanais do CSI Miami, e a gente ficava maluco esperando qual era o próximo grande caso, e essa a gente realmente assistiu inteira juntos. E eu nunca vou esquecer que tem realmente muitos episódios marcantes, mas o que mais me marca foi um que eu assisti com a minha mãe, que tinha o Justin Bieber ser um dos criminosos e sendo baleado em um dos episódios, e o que eu achava hilário, porque ele era um moleque de 16 anos, muito playboy pra estar naquela situação, extremamente revoltado, um criminoso nato em ação ali, sendo baleado, e era hilário, não sei, eu não conseguia achar aquilo dramático. E acho que eu era muito criança pra entender o porquê, mas achava hilário ela chorando ao som do Justin Bieber sendo baleado. A série completa está disponível no Paramount Plus. A próxima da lista é Monk. Monk é uma série peculiar, ela é engraçada ao mesmo tempo que ela é um puta de um drama, assim, pra ser sincero. Eu acho uma série incrível, mas ao mesmo tempo eu não aguento mais ver a série na minha frente porque era a série de conforto da minha mãe. Então sempre que ela tava sem nada pra fazer ou sem algo pra assistir, ela ia lá e colocava Monk e eu não aguentava mais ver aquele cara esquisito ali na minha frente. E é uma série que ela não é boa, pra ser muito sincero, é uma série meio ruim. Mas eu não consigo julgar, até porque um dos meus filmes favoritos é Operação Babá, então eu completamente entendo você assistir um looping, um negócio que é ruim, mas de alguma forma é reconfortante. E Monk era isso pra minha mãe. A série conta a história de um detetive que, após o assassinato da sua esposa, desenvolve um transtorno compulsivo obsessivo. Por isso, sua vida meio que vira de cabeça para baixo, tanto por conta do luto, quanto por conta da condição que ele desenvolveu, que acabou impedindo que ele trabalhasse como detetive. Apesar de tudo isso, ele vive trabalhando no caso da sua mulher em paralelo à sua vida, tentando encontrar o verdadeiro assassino e o que de fato aconteceu, enquanto ele resolve inúmeros outros casos e eu não sei porque nenhum policial prendeu ele, uma vez que as pessoas sabiam que ele estava trabalhando como detetive. Mas ele continua ali suas investigações, resolvendo crime, prendendo pessoas e tentando descobrir quem é o assassino da sua mulher. Apesar da história ser bem tensa, ela é engraçada e cômica e tem uma moto esquisita fazendo barulhão na rua. Bom, ela é engraçada e cômica e ela é peculiar, ela tem um humor um pouco diferente, porque trata de temas sensíveis, como traumas, coisas que foram desenvolvidas por conta disso e, sei lá, as consequências que isso tem na vida de cada um.
É uma série bem legal, ela tem bastante temporada, então eu não tenho mais saco pra assistir uma série que tem, 7 temporadas de 40 minutos cada episódio, 24 episódios por temporada, mas ela é bem legal e você pode assistir ela completa no Netflix. E pra fechar a nossa lista, Law & Order, que é simplesmente o maior clássico do gênero e provavelmente é daquelas séries que definem um gênero. Ela é super famosa, teve inúmeras temporadas, muita gente conhece, e é uma das séries que eu mais vi serem parodiadas ou referenciadas em outras séries. Então você vê Law & Order em Brooklyn Nine-Nine, em She-Hulk e até Community. Várias outras séries também pegam e fazem paródias em suas próprias versões de Law & Order e são incríveis. E se existem outras séries de investigação criminal e advocacia em geral, todas elas devem agradecer a Law & Order pela sua existência, porque foi uma grande mãe ali e a partir dela foram surgindo várias outras. Bem parecido com ER nesse contexto de séries de médicos. A série mostra o processo complicado de determinar a culpa ou a inocência quando vidas estão em jogo. E era muito conhecida por sempre trazer nos episódios temas que estavam relacionados a notícias recentes, para destacar os dilemas éticos e pessoais que aconteciam. Então ele sempre pegava alguma coisa que tinha acontecido, adaptava e dramatizava toda a situação para tentar trazer uma mensagem ou algo do gênero, o que vendo hoje em dia não envelheceu muito bem, mas na época talvez fosse interessante. E eu também amava que ela tinha algumas coisas muito icônicas, que nem aquele barulhinho que ficava na hora de fazer as transições, e aí mudava completamente o contexto, saindo da investigação pro tribunal, e aí vai. Eu achava isso irado. É uma identidade sonora riquíssima, então você escuta esse sabor daquela série lá. E eu sempre achei a série meio brega e engraçada, mas minha mãe ficava extremamente comovida com algumas coisas que aconteciam ali, porque talvez pra ela fossem um pouco mais relacionáveis. Bom, e essa foi a minha listinha das 5 séries que minha mãe adorava e que me marcaram de alguma forma e que por algum motivo construíram boa parte da pessoa que eu sou. São memórias gostosas, quentinhas e calorosas que me levam para momentos muito divertidos da minha vida, que vira e mexe, eu me pego lembrando dessas situações e que me lembram o porquê de eu gostar tanto dessas coisas. Se não tivesse rolado tudo isso, todo esse incentivo, toda essa participação dela nessa parte da minha vida, provavelmente eu não estava fazendo isso, ou não estava assistindo as coisas que eu gosto de assistir, e talvez eu nem ligasse tanto para isso, e é uma parte de mim que é bastante importante, é uma parte que me apoiou em diversos momentos difíceis, e que foi um negócio que ela passou para mim, e que até hoje é algo que me mantém próximo e conectado a ela. E até por isso eu escolhi fazer um vídeo dessa vez, porque sei lá, é legal fazer coisas temáticas e carinhosas e um pouco mais atenciosas. Eu não acho que teria alguma outra pessoa por quem eu gostaria de fazer um vídeo nesse tom, trazendo tantas memórias ou que tenha me afetado tanto positivamente nesse caminho e que fizesse sentido fazer o vídeo. Então, eu não sei se eu conseguiria expressar pra minha mãe escrevendo, continuando escrevendo, que é um negócio que eu faço todo ano, a importância que ela teve na minha vida e o como isso me levou a ser quem eu sou hoje, estar aqui hoje e fazer as coisas que eu faço hoje. Então, acho que eu não poderia fazer uma homenagem mais certeira, assim. Eu fico meio constrangido de falar isso, eu também não consigo olhar muito, porque é realmente um negócio muito marcante na minha vida, aquele tipo de evento que muda muito como você vai levar a sua vida desse momento em diante, quando algo desse tipo acontece. E é gostoso eu saber que eu tenho algumas coisas que me mantêm próximo a ela. Coisas que eu assisto e que me trazem memórias divertidas, ou coisas que eu simplesmente lembro e que hoje em dia não doem mais, mas na verdade elas preenchem um espaço no meu corpo que não pode mais ser preenchido fisicamente. Eu não posso mais abraçar minha mãe ou falar com ela, mas eu sinto constantemente ela próxima de mim. E é um dos grandes motivos de eu estar fazendo isso aqui o tempo inteiro, porque além de me manter são e ser um exercício para minha saúde mental nesse momento, é um negócio que sempre me traz a presença dela muito próximo, e como uma pessoa especial que ela era, eu não gostaria de ter essa presença longe de mim. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tido um ótimo Dia das Mães também. Deixem aí nos comentários da série se vocês assistiam com suas mães, as lembranças que vocês tinham com essas séries, ou que tem até hoje, ou as séries que vocês assistem até hoje e compartilham boas lembranças. Deixem aí nos comentários, eu vou adorar ouvir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para mais vídeos, conteúdos diferentes, dessa vez falando de coisas menos sensíveis para mim, mais divertidas talvez. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a paciência e a audiência de sempre e tchau, tchau.